Pessoal, beleza? Daniel aqui mais uma vez. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo. Bom, vamos lá. Primeiramente, agradecer aos 1000 inscritos, tá? Estamos começando o canal, né? Faz pouco tempo e vamos que vamos, né? Agradecer aí a todo mundo que se inscreve, todo mundo que comenta nos vídeos, que curte também, que contesta também algumas coisas, que tá junto aí, que tá crescendo junto com a gente, tá bom? Valeu aí, primeiramente. Agora vamos falar uma coisa, vamos falar o seguinte, como que eu comecei na luthieria, cara? Vamos lá. Quando eu era meio jovem, eu comprei um violão quebrado, tá? Porque a minha família não tinha muitas condições de comprar instrumento novo, né? E aí a gente comprou um violão quebrado num brechó, né? Na época que vendia instrumento de brechó, que vendia instrumento em brechó, né? Todo brechó antigamente tinha um violãozinho e uma guitarra pendurada lá, né? E aí a gente comprou um violão Janine Serenata, não lembro agora. Vou ver se eu coloco na edição aí, se eu lembrar. Eu coloco qualquer modelo do violão. Eu acho que era Seresta. E um violãozinho de estudante, bacana. Eu lembro que a gente pagou na época R$ 35, cara. R$ 35 no violão. E ele veio quebrado, né? Só descobrimos quando chegamos em casa que o violão tava com o headstock quebrado. Aí meu irmão já tocava um pouco de guitarra. Ele tinha um livro lá que ensinava algumas coisas sobre instrumento musical. Eu vou ver se eu acho o livro aqui, peraí. Ó, esse livro aqui, ó. Isso aqui todo mundo já viu, basicamente, é bem famoso esse livro, tá? E ele ensina algumas coisas, ele é parte de um curso de violão, né, que vendia, acho que na banca de jornal, antigamente. Ele ensina muita coisa, cara, em relação à história da música, história da guitarra. Ele tem, tipo, uns catálogos aqui, mostrando alguns instrumentos e tudo mais. Ensina coisas sobre amplificador, uma parte teórica também de música, e ensina algumas coisas sobre pequenas restaurações e reformas que você pode fazer, às vezes, no seu instrumento, quando quebra, né? Isso é importante. Na época, acho que quando foi lançado esse livro, não tinha muito luthier, né, por aí, igual tem hoje tem bastante, né? Então era interessante esse livro para você ter alguma noção do que fazer quando o instrumento quebra e não simplesmente jogar ele fora, né? E aí isso me ajudou. E aí isso ajudou a gente a colar. A gente passou cola branca mesmo, se eu não me engano, e colocamos uma fita crepe no headstock, deixamos lá tipo uns 2 dias e depois colocamos a corda e funcionou normal. O violãozinho ficou muito tempo, nunca abriu a parte que estava quebrada. E também usei ele muito tempo, coloquei um cristal, né, que a gente chamava de cristal antigamente, o captador. Funcionou também. Depois eu acabei trocando ele num outro violão, que era um da Memphis, que a gente achava que aguentava corda de aço, né, só porque tinha tensor, mas era um violão clássico. Mas aí, beleza. E também brinquei com esse Memphis muito tempo. E aí veio a guitarra Jennifer Magnus era o nome da guitarra, a marca da guitarra, tá? Essa guitarra foi o seguinte, eu lembro que eu acho que eu estava trabalhando de panfleteiro, alguma coisa assim, e aí, o que aconteceu? Isso mais ou menos, acho que talvez 15, 16 anos, talvez, a gente foi num ferro velho, que esse ferro velho, por algum motivo, não era bem um ferro velho, a gente chamava aquele lugar de cemitério de eletrônica, eu e os meus amigos, mas era tipo um lugar onde tinha bastante aparelho eletrônico velho à venda. Mas era tipo um ferro velho, tá? A gente foi lá, fui com a minha mãe, a gente achou eu fui com os meus amigos, né? E a gente achou umas guitarras lá, né? E eu não tinha guitarra ainda. E aí eu avisei pra minha mãe, parará, parará. Ela ficou meio assim de comprar, né?
E eu já tinha o cabelo grande nessa época, né? Aí o que aconteceu? A gente vendeu o cabelo e pegou esse dinheiro do cabelo e a gente juntou, a minha mãe ajudou, juntou uma graninha, né? E aí a gente comprou essa guitarra. Beleza. Chegando em casa, a guitarra nem corda tinha, acho que tava faltando 2 cordas, alguma coisa assim, tava toda zoada. E aí eu fui, comprei um joguinho de corda, acho que eu lembro até hoje, era um joguinho da Janine, alguma coisa assim, numa loja de vila que tinha. Antigamente tinha loja de instrumentos de vila, né? Hoje não tem mais. É difícil, né? E colocamos as cordas, guitarra não afinava de jeito nenhum e aí o livro ajudou também, mas algumas coisas aí eu descobri que o nut da guitarra estava acima do traste zero. Consertei isso, né? Passei uma serrinha no nut para descer mais a corda encostar no traste zero, a guitarra funcionou. Beleza. E aí começou, acho que por aí começou a luthieria, né? Depois eu pintei ela de branco com spray, coloquei um escudo tortoise, antigamente vendia muita peça sobressalente em loja de instrumento, hoje você nem acha mais, é tudo na internet, né? É difícil até achar peça de reposição, assim, ponte, captador, avulso. Eu lembro que eu troquei o escudo, coloquei um tortoise, coloquei uma ponte da Dolphin, né? Que a que vinha nela era uma ponte de aço, bem feia, bem ruim, toda enferrujada. E depois eu coloquei umas chavinhas estilo Brian May nela, para defasar os captadores, né? Bem loucura mesmo. E tinha chave de 5 posições também, troquei a elétrica, né? Era barato o potenciômetro na época também. E aí acho que começou a luthieria. Depois disso daí, isso eu mais ou menos com 16 anos talvez, depois disso daí sempre alguém tinha às vezes algum instrumento, pedia para regular e tudo mais, para mexer, para resolver alguma coisinha de elétrica. E eu fui aprendendo a fazer nas guitarras dos meus amigos, né? E também nas minhas guitarras, porque sempre eu estava fazendo algum rolo com guitarra, negociando alguma guitarra, ou até comprando guitarra barata que o pessoal vendia. Eu lembro que eu cheguei a comprar guitarra da Eagle, assim, tipo, por R$ 20. E nem era problema, né? Era uma guitarra de um cara mesmo que tava lá parado e ele não tocava. Nem era alguma coisa errada, sabe? O cara estava vendendo porque ele não tocava, sabe? Tava muito tempo parado e tudo mais. E, e aí foi. Aí eu fui aprendendo a mexer e tudo mais. Eu lembro que a primeira troca de traste que eu fiz foi na minha guitarra Eagle e ficou boa e durou muito tempo, né? Porque eu sempre estava limpando as cordas e tudo mais, era cuidadoso com isso. E aí durou muito tempo. E por aí foi, né? Aí, mais ou menos com 18 anos, eu comecei a trabalhar em loja de instrumentos, né? Comecei a trabalhar numa loja de instrumentos aqui na região do ABC. E lá também eu fazia alguns serviços de luthieria. No comecinho, não. Mas depois que fui me enturmando com o pessoal e tudo mais, aí a gente meio que pegava algum serviço de luthieria, pegava alguns serviços na própria loja, levava para casa e devolvia depois, né, para o cliente, e, e por aí foi, né? Eu fiquei mais ou menos uns 8 anos trabalhando dessa forma, e também aprendi muito com o pessoal que trabalhava comigo, o pessoal super ponta firme também, aprendi muitas coisas que eu não sabia ainda sobre instrumento musical, sem contar a experiência de ter contato com o cliente ali, né? Isso é importante também. Uma coisa é você só saber mexer, outra coisa é você saber conversar muito bem com o cliente, né? E isso aí aprendi na loja, né? Graças ao tempo de experiência que eu tive lá, graças às pessoas que trabalharam lá comigo, foi muito legal, tá? Depois disso daí, cara, mais ou menos 8 anos, 7 anos, mais ou menos 8 anos de loja, aí eu meio que comecei entrou algumas encomendas de fabricação de instrumento musical, né? Eu nunca tinha fabricado um instrumento inteiro, eu tinha feito várias coisas, tipo um headstock quebrado, eu refiz um headstock do zero, né? Na época não tinha ferramenta elétrica, eu fazia tudo no serrote e tudo mais, mas ficava legal até.
E aí eu fui comprando ferramentas ao longo do tempo, até quando eu estava na loja, fui comprando bastante ferramenta, e aí comecei a fabricar alguns instrumentos. Fabriquei 2 instrumentos, e aí eu vi que já não dava mais para conciliar as duas coisas, loja e a luthieria, né? Luthieria como fabricação de instrumentos e setup e tudo mais. Tava tendo muita demanda de regulagem, setup e de pedidos também de instrumentos. Foi crescendo, o pessoal foi pedindo cada vez mais e outras coisas também, captador, fabrico, tudo mais, e aí não ia dar para conciliar. Aí eu decidi sair da loja, tá? E só trabalho hoje com luthieria e tudo relacionado a instrumento musical, basicamente, né? Depois, com o tempo, eu comecei a fuçar em amplificadores valvulados. Eu tive várias experiências ruins com amplificadores valvulados antes de sair da loja, porque às vezes eu acabava comprando um e dava algum defeito, eu me arriscava a mexer, mas eu simplesmente explodia o amplificador e meio que até desisti um tempo de mexer com um amplificador valvulado, tipo, isso aqui não é para mim. Mas aí depois, quando eu saí da loja, comecei a ter mais paciência para mexer, né? E ter mais tempo até para estudar um pouco sobre o assunto. E aí eu até fabriquei alguns modelos também, baseados no Plexi, no JCM 800. Mas é isso, tá? E aí hoje estamos aí. Hoje agora, além de fazer alguns setups, né? Eu tô pegando menos setup e regulagem de guitarra hoje, mas eu ainda faço alguma coisinha. Além de fazer setup, regulagem, fabricação de instrumento musical, fabricação de captadores, pintura de instrumento musical, amplificadores valvulados, restauração, reforma e tudo mais. E eu agora estou me arriscando no YouTube também, né? E aí, mais uma vez, agradecer aos 1000 inscritos e vamos crescer junto nessa, né? Bom, é isso aí. Esse foi um vídeo de 1000 inscritos e de agradecimento a todo mundo e de uma explicação mais ou menos como a gente chegou até aqui, até agora, né? Mas a gente vai muito mais longe ainda, eu acredito, tá bom? Mais uma vez, obrigado, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo. Valeu!